Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Jorge Viana. E o nosso tema é a reação causada pela decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, mais precisamente a primeira turma do STF, com relação ao senador Aécio Neves. A primeira turma decidiu por afastar o senador e também por determinar seu recolhimento à noite em casa. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal divide as opiniões aqui no Senado do Supremo, né, senadora? A decisão do Supremo divide as opiniões do Senado, mesmo porque há, inclusive, uma controvérsia em relação à aplicação da Constituição. A Constituição está sendo bem aplicada, essa decisão do Supremo, ela suscita um debate nesse sentido. Como é que o senhor vê esse debate, por exemplo? Como é que o senhor analisa a situação que enfrenta agora o Senado, tendo que se manifestar em relação ao STF? Eu vejo com muita preocupação. Senhor, desculpa interromper, mas só para lembrar você que nos acompanha, o senhor viveu também um momento difícil na vice-presidência aqui do Senado Federal. Quando foi afastado o Renan? Quando foi afastado por decisão do STF o presidente da Casa, senador Renan Calheiros, o senhor também viveu momentos difíceis na relação desses poderes. Nós estamos num outro momento semelhante de dificuldade como aquele? Eu acho que é até mais grave, porque a situação só piorou de lá para cá. Eu vivi isso, sofri Sim. com isso, fui atacado e, pelo menos do meu ponto de vista, até injustiçado, que achavam que eu deveria assumir e acabar com o negócio do impeachment. Como? Em cima de uma liminar, e depois o Pleno do Supremo reformaria, eu viraria o Maranhão, e naquela época eu falei, nem sou o Maranhão, nem sou o Temer. Eu não podia usurpar o poder de um colega. Eu fui lá no Supremo e dizendo, olha, eu assumo a presidência do Senado e do Congresso, mas por uma decisão do Pleno, como estabelece a Constituição. Porque uma liminar não pode afastar o chefe de um outro poder. Isso é constitucional. Eu acho que a confusão é tão grande que está dividindo o Supremo, não é só o Congresso. E que fique bem claro, as pessoas têm toda a razão de estarem indignadas, dizendo, mas peraí, o Aécio não foi pego pedindo dinheiro, falando daquele jeito, foi. Tudo isso é verdade. Merece ser condenado, pagar a conta? Não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Nós não estamos tratando disso. Quem sou eu para estar aqui fazendo defesa de Aécio ou querendo salvar Aécio? Nós estamos falando de uma outra coisa. Essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ela é inconstitucional, não tem amparo na Constituição. Por quê, senador? Porque o artigo 53 da Constituição é claro. Ou a gente muda a Constituição ou esse país vira uma anarquia. E ministros do Supremo, ministro Marco Aurélio, ministro Gilmar, ministro Lewandowski e outros, certamente, na hora que essa matéria chegar no Pleno do Supremo, vão tomar a medida constitucional, não tenho dúvida. Mas espera aí, essa matéria vai chegar ao Pleno do Supremo? Quer dizer, não. O Supremo todo vai ter que... Não sei, não posso falar pelo Supremo. Mas tem que ser por uma provocação, Vou dar um não é? exemplo. Naquele caso de afastamento do Renan por liminar e me dando o benefício de ser presidente do Senado, eu fui lá no Supremo. Sim. Conversar. Provocou a situação. Eu estava ali, o eventual beneficiário, eu fui lá e digo, olha, eu quero saber qual é a decisão. Mas não está pautado. Precisa pautar. Se os senhores não deliberarem, como é que eu fico? Como é que fica o país? Como é que fica o poder legislativo? Nesse caso, está vindo um negócio que não tem amparo na Constituição, porque eles fizeram uma decisão com base no Código Penal, no artigo 319, mas a Constituição é a lei maior, é que rege tudo. E na Constituição, ela não prevê afastamento de parlamentar. Sinto muito, as pessoas podem dizer, mas tem que afastar por causa da questão moral. Aí é um julgamento, mas a lei é outra coisa. Por que não tem um julgamento a essa condenação dele, ele que paga pelos eventuais crimes? Isso é uma coisa, como nós fizemos no Delcídio. Eu fui um dos 13 que votei pelo cumprimento da Constituição. Fui criticado e atacado. Quando veio o processo de cassação do Delcídio, votei a favor. Tinha provas. Nesse caso, a mesma coisa. Agora, está uma confusão tão grande. E aí eu digo, o cidadão brasileiro tem razão. Ele diz, mas peraí, estão roubando, estão saqueando, estão acontecendo tudo. Por que agora estão querendo cumprir a Constituição se ela está sendo descumprida todo dia? Esse senso comum, essa indignação, eu reconheço. Agora, nós não podemos. Eu fui eleito senador. Eu tenho obrigação, eu jurei a Constituição. E falei até uma frase de um grande pensador, sociólogo espanhol, Juan Luis. Ele fala o seguinte, que as democracias, a estabilidade das democracias do governo depende da lealdade que os opositores têm à Constituição.
No caso, o Aécio, o pessoal da oposição não foram leais à oposição, à Constituição quando fizeram um impeachment sem crime de responsabilidade. Tiraram o presidente Dilma, atacam o presidente Lula, perseguem, são coniventes com as injustiças. Ah, mas isso dá razão para a gente fazer o mesmo com o Aécio Neves. Olha, nessa história de em terra de cego quem tem um olho é rei, eu estou fora. Olho por olho, eu estou fora. Porque nós estamos chegando num ponto que em terra de cego quem tem um olho vai perder o olho que tem. Por falta de coerência, por falta da gente ter bom senso. Não é assim que a gente vai construir um país melhor não, emprestando quem tem de pior. Então eu acho que o Supremo precisa, eu falei da tribuna, ele precisa pautar, e aí pode ser a interlocução do presidente do Senado, pautar imediatamente, e o Pleno tem que decidir se o senador Aécio, como as provas que tem, as evidências que tem, até para dar sim, aí sim, uma satisfação para a opinião pública. Condene, julgue, condene, dê a sentença. Agora, jogar para cá um negócio que não tem amparo na Constituição, aí nós estamos beirando uma crise institucional. A falta de amparo está na determinação de afastá-lo e de determinar o recolhimento noturno na sua casa, e sem haver uma prisão, não pode haver uma medida cautelar, é isso que acontece? A medida cautelar, no Código Penal, ela diz o seguinte, ela vincula a prisão. Para evitar a prisão, eu dou as cautelares. Mas está falando de prisão. Mas primeiro houve a decisão da prisão. Agora, isso aí é discutível, perfeito. Tá. É uma lei. Tá. Mas não estamos falando disso. Nós estamos falando da lei maior que é a Constituição. Na Constituição não há previsão. Aí, nós vamos fazer algo que por mais que... Porque também eu não posso concordar com essa coisa de parece que o Brasil está virando um coliseu. Que todo mundo quer ver sangue. Gente... Aqui mesmo no Senado, todo dia a gente está armando uma categoria para andar armada. Então é melhor a gente acabar com o código, com a lei do desarmamento e botar a lei do armamento. Meu Deus, quanta insensatez. Eu posso ser criticado, eu posso ser até incompreendido, mas eu acho que a gente tem que procurar estar do lado certo da história, a gente tem que tentar ser correto. Eu sou um respeitador da opinião pública, mas eu não posso, por mais que tenha um clamor, de 90% pedir uma coisa, dizer, olha gente, vamos defender, eu sou defensor de minorias também. Então, eu acho, sinceramente, que o momento requer de cada um de nós que a gente dê ao país o que a gente tem de melhor. E aqui não há risco. O Aécio foi o algoz nosso, da democracia, ele não aceitou o resultado das eleições, ele tem que acertar as contas com a justiça, mas eu não sou justiceiro nem juiz. Nós estamos falando tão somente de cumprir a Constituição. Porque se não está sendo cumprida com o nosso povo, se não está sendo cumprida com o presidente Lula, se não está... Mas tem que ser. E nós não podemos ir, não devemos ir nessa história de olho por olho. Então, que fique bem claro. Para mim, a melhor solução não é o Senado trazer para cá e deliberar sobre essa inconstitucionalidade. É o Supremo fazer a correção. Eles estão divididos, eles estão brigando, os ministros do Supremo. É esse o apelo que eu faço e acho que os líderes daqui da casa, como eu fiz, devem fazer o mesmo que eu fiz na época de uma liminar afastando o presidente do poder do Senado e do Congresso, e que eu seria o beneficiário. Eu tive coragem de ir lá. Fazendo isso, o Supremo delibere, marque extra pauta, é um assunto tão importante e decida. Se for a decisão do Pleno, vamos cumprir. Porque eu aprendi, quero dizer que eu respeito muito o Judiciário, respeito os ministros do Supremo, que decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre. Isso no Estado democrático de direito. Mas o ministro Lewandowski fez um artigo muito bonito essa semana, falando que o Brasil está se distanciando do Estado democrático de direito. Nós estamos rasgando as leis. E aí tem gente que bate palma porque é no adversário. Tem outro que bate palma porque é uma pessoa que ele não gostava. E quando for em você? E quando for na tua família? E quando a injustiça chegar? Eu nunca vi um país cometer tanta injustiça como agora o nosso país tem cometido em nome da lei. Senador, só para encerrar nesse pouquinho de tempo que falta, o que o senhor achou hoje da condução que o Senado deu? Apresentou-se um requerimento dos líderes pedindo urgência para a matéria, mas a urgência da matéria, não o julgamento do mérito hoje. A urgência era para a matéria. O senhor acha que isso foi uma condução equilibrada? Vai dar aí um tempo para que o Supremo possa rever a decisão da primeira turma? Qual a expectativa do senhor? Olha, qual o juízo que o senhor faz? Veja que aí tem uma contradição. Quando é acionado o artigo 53 da Constituição, que fala inclusive de prisão de parlamentar, porque pode ter prisão, e tem que estar garantida a prisão também de parlamentar, quando crime hediondo ou em flagrante. Isso. 24 horas tem que ser comunicado uma das casas, no caso do parlamentar, a Câmara, ou aqui no caso do senador, o Senado, e se delibere.
Bem, o artigo 53 está se dizendo que ele não foi acionado, que foi o Código Penal, o 319. Esse não requer que venha 24 horas. Uhum. E veio para cá em 24 horas. E o Senado, extra pauta, fez uma sessão deliberativa exclusiva para isso. Então, de fato, nós estamos lidando com uma crise institucional. Eu acho que nós estamos beirando uma espécie de anarquia institucional no Brasil. Isso é péssimo. É com base nisso que regime militar autoritário se sustenta. Tem uma anarquia muito grande, tem que ter a força do que tem que ser feito e não da lei. Aí é barbárie. Então, eu acho que o ideal, nesse prazo que o Senado ganhou, que só vai poder apreciar a semana que vem por conta de quórum, que nesse interim, interlocutores, dirigentes da casa, possam ir lá no Supremo pedir para o Supremo trazer uma decisão do Pleno do Supremo sobre essa questão que envolve o senador Aécio. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, uma ligação gratuita. Eu lembro ainda que você pode rever esse e outro dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.